Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vivemos um período muito complicado no que diz respeito ao próprio conhecimento, porque a sociedade ela relativizou todas as coisas. São três termos que você deve sempre lembrar quando pensa na nossa atual geração. É o relativismo, pluralismo e o subjetivismo. Essas três palavrinhas elas são as marcas de nossa sociedade no que diz respeito ao conhecimento, à forma como vê a verdade. Consequência, tanto questões morais, as relações sociais, como também, é claro, todo estudo acadêmico foi afetado e conturbado por causa disso. Mas não deve ser assim, obviamente, para o cristão, porque a verdade é a verdade. E não tem como mudá-la, ela sempre será a verdade. E assim, Salmo 119, versículos 113 a 120 diz assim: Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Observe que o salmista que está louvando a palavra de Deus, ele fala da verdade. A verdade, ela simplesmente é. O que não é verdade, portanto, é mentira. E a palavra de Deus é a verdade. O amor à palavra de Deus faz com que o salmista tenha um apego à verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E isso tem aplicações práticas para as nossas vidas. Ou seja, nós somos coluna e baluarte da verdade. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Portanto, a igreja do Senhor é aquela que ergue esta bandeira a ponto de estar sempre incomodando o mundo por meio da verdade. Sempre incomodando o mundo ao dizer para o mundo que não é relativa, não é plural, muito menos subjetiva a verdade. Não depende do sujeito, tão somente dela ser a verdade. E isso deve incomodar o cristão dentro também de suas confabulações doutrinárias, porque muitas vezes vêm usos e costumes, e isso tem também complicado, contribuindo para o relativismo, pluralismo e o subjetivismo. Quando denominações começam a criar coisas próprias, como, por exemplo, a forma de vestir, se usa calça, se não usa calça, usar barba, não usar barba, entre outros usos e costumes que se tornaram comuns em alguns lugares, isso vai minando a verdade. Por quê? Porque essas coisas são apenas ideias particulares de alguém. No final das contas, você não encontrará nenhum ensino bíblico a respeito dessas coisas. E não possui um fundamento sólido para que se diga é verdade. Logo, precisamos estar sempre atentos ao fato de que Deus quer que nós, como cristãos, sejamos conduzidos na verdade. Não importa o seu interesse. A verdade não depende se você é ovelha ou pastor, se você é presidente do presbitério ou se é um congregado. A verdade é simplesmente a verdade. Uma pessoa que ocupa uma liderança não tem o direito de conturbar, perturbar, distorcer a verdade a favor dela ou de uma ideia sua. Muito menos o congregado deverá deixar de ouvir a verdade só para não se afastar da igreja. A verdade é a verdade. Você deve defendê-la, lutar por ela, porque é essa verdade que fortalece. Observe que o salmista está firme porque ele está firmado na verdade. E ele não quer desistir disso. Ele quer permanecer firme, andando com o Senhor, caminhando na verdade que ele aprendeu de Deus. Porque ele sabe que Deus odeia a mentira. Jesus disse:
que os judeus de sua geração estavam propensos a seguir muito mais o diabo com suas mentiras do que a verdade, e por isso estavam rejeitando Jesus. Portanto, nós devemos ter um apego e um zelo pela verdade muito grande, de tal modo que tanto amemos a palavra do Senhor, quanto todas as aplicações que vêm dela. Afinal, ela tem aplicações para todas as áreas de nossas vidas. E assim, tendo aplicações para todas as áreas de nossas vidas, a palavra de Deus, ela de forma absoluta vai regendo a vida tanto pessoal quanto social. Você está sendo regido pelo quê? Já pensou nisso? Já pensou em descansar o coração na verdade que provém de Deus? Porque toda a verdade provém dele, sendo ele a verdade. Isso é fundamental para que você possa descansar e caminhar com o Senhor de forma que glorifique o nome dele. Porque no final das contas, o que nos diz Apocalipse, capítulo 21, sobre a questão daqueles que não herdarão o reino de Deus, tem a ver exatamente com não terem apego à verdade. Ele diz assim no versículo 8 do capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observe que foi a negação da verdade que fez com que eles se tornassem tudo aquilo que Apocalipse descreve. Porque a verdade procede de Deus. Eu sei que às vezes ela pode ferir, eu sei que às vezes ela pode chatear, eu sei que às vezes ela pode ir contra ideias e práticas suas. Mas sendo a verdade, ela procede de Deus. E, portanto, almeje, deseje, ame esta verdade, esta palavra, porque ela é a verdade. Ela vai trabalhar a sua vida, ela vai corrigir, ela vai conduzir, ela vai educar. Ame a verdade, mesmo que ela fira você. De forma que nós sejamos tão zelosos pela verdade que não abramos mão dela por nada. Nem para nos favorecer, nem para prejudicar alguém, seja lá o que for. Que ela seja erguida como uma bandeira pela igreja, pela sua vida, independente das implicações que ela traga para você e para os outros. Afinal, deveríamos deixar de pregar a verdade só para agradar fulano, beltrano, cicrano? Claro que não. Os profetas foram mortos por pregar a verdade. Portanto, significa que eles aceitaram o prejuízo de pregar a verdade. Hoje somos perseguidos por pregar a verdade. No mundo todo, o cristianismo sofre os danos de estar anunciando a verdade. Portanto, não deixe, nem para fazer com que alguém venha para a igreja, nem muito menos para se beneficiar de alguma forma. Que a verdade seja, de fato, o alicerce de sua caminhada. Porque uma vez que ela provém de Deus, ela é um instrumento de Deus para conduzir a sua vida e para abençoar a sua vida. Então se apegue à verdade, de tal modo que você ande nela o tempo inteiro. Ande nela todo o tempo. E você será um instrumento como sal da terra e luz do mundo para mostrar para essa sociedade que o relativismo, o pluralismo e o subjetivismo não podem ser alicerces para sustentar uma sociedade. O relativismo, para quem não sabe, é dizer que a verdade depende de situações, contextos, pessoas, ponto de vista. Ela é relativa. Para mim pode ser, para você não. Pluralismo é dizer que todas as ideias são verdadeiras igualmente. Ou seja, a verdade é plural. E o subjetivismo é a ideia de que a verdade está no sujeito. E, portanto, estão todas elas intimamente relacionadas, ainda que tenham uma pequena diferença. E isso leva a um problema sério. Se a verdade depende de circunstâncias e pessoas, onde ela está então? E assim, a sociedade não consegue sobreviver, porque não há uma verdade absoluta como fundamento para ela ser erguida. Então, propague a verdade. É nela que nossos filhos serão educados.
É nela que a sociedade será trabalhada, que será desenvolvida. É nela que a igreja caminha todo o tempo. E é ela que glorifica a Deus, porque ela vem de Deus, porque o Deus é a verdade. Então, propague, firme-se e vamos caminhar na verdade, que é a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Todo louvor, toda honra e toda glória. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor nos guia na verdade. Ajude-nos, Senhor, neste mundo de mentiras, enganos, de tiranias e maldades, no mundo de relativismo, pluralismo e subjetivismo. Dá-nos a graça para anunciar a verdade, independente das implicações que o mundo traga sobre nós, para que tua igreja, como coluna e baluarte da verdade, possa, Senhor Deus, estar sendo firme e fiel na propagação dela. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.